Rubina, antes de mais, obrigada por teres vindo. O objetivo hoje é nós conhecermos um bocadinho a tua história de vida enquanto pessoa que cresceu em Dark, na freguesia de Dark. Nós ontem estivemos a preparar um guião com algumas questões que achamos que são importantes fazer. E a ideia é conhecermos um bocadinho o teu percurso e, acima de tudo, perceber que papel é que tu atribuis à educação e que importância é que isso teve para seres quem és hoje e para fazer essas coisas que fazes hoje. Olá, se calhar podemos começar por ti, então? Sim. Podes-nos dizer o teu nome completo e a tua data de nascimento? Rubina Jassate, e nasci no dia 30 de 4 de 1981. Em que zona da freguesia cresceste, Rubina? Cresci no Cais Novo, no lugar do Cais Novo, na freguesia de Dark. Como era a sua casa? A minha casa ainda é a casa dos meus pais. Ou melhor, antes vivíamos noutra casa do Cais Novo, que eu não tenho muita memória, mas como os meus avós viviam na parte de baixo, eu mais ou menos imagino como é que seria a casa de cima. Mas a casa que eu me lembro bem ainda hoje é dos meus pais e é uma casa que já tem muitos anos, já tem 40 e poucos anos, mas para mim é a casa que mais amor tem, porque foi lá que eu brinquei, é lá que eu tenho as minhas memórias todas e para mim nem vejo que está velha, não consigo reparar nos defeitos, só vejo coisas boas ali naquela casa. É um T3, tem uma cozinha, uma sala, um terraço que eu acho maravilhoso e cá em baixo, porque são 4 casas, e cá em baixo tem um pátio, que é um pátio com um túnel, e era ali que nós brincávamos muito e que agora os meus filhos também brincam quando vão para a casa dos meus pais, e eu sempre imaginei que queria, quando eu tivesse uma casa minha, porque eu hoje moro num apartamento, tinha que ter assim um terraço daqueles, porque aquele terraço é espetacular. Olha, tens irmãos, que diferença de idades é que vocês tinham e que tipo de relação é que mantinham na infância? Tenho uma irmã que é 6 anos mais nova do que eu, temos uma boa relação, típica de quem tem 6 anos de diferença, portanto tínhamos as nossas desavenças quando éramos pequenas pela diferença de idades. Depois, ali na adolescência, a diferença ainda se notou mais, portanto eu já estava numa adolescência e ela estava, para mim era uma criancinha que só me chateava, aí houve um afastamento. Depois, quando ela começou a entrar na adolescência e eu já estava quase a sair da adolescência, houve uma proximidade muito grande, damos-nos muito bem, continuamos a ter as nossas coisas, continuamos a discutir para saber de quem é que é a filha preferida, mas ajudamos-nos muito. Então, desde que eu fui mãe, e ela sempre foi muito próxima dos meus filhos, e desde que ela é mãe também, ainda ficamos mais próximas. Somos muito próximas também como irmãs e filhas, e acho que temos uma boa relação, e mesmo nas desavenças, que às vezes não temos paciência uma para a outra porque somos muito diretas, são coisas que duram assim minutos, porque no dia seguinte já estamos a ligar, então está tudo bem, parece que não se passa nada, e gostamos muito uma da outra. Guilherme? No que é que os seus pais trabalhavam? A minha mãe, quando eu era pequena, até aos meus 8 anos, a minha mãe não trabalhava, estava em casa, e eu acho que essas são das memórias até mais bonitas que eu tenho aqui de Dark, porque, e se vocês conhecem, vão imaginar um bocadinho, eu andava num infantário no Cabedelo. Então a minha mãe tinha uma bicicleta e eu ia na bicicleta da minha mãe, num banquinho atrás com a almofada, ela levava-me ao infantário, no Cabedelo, e depois ia-me buscar. E já vejam lá quantos anos, eu tenho 45, e era assim que eu ia para o infantário. A minha mãe não trabalhava, depois começou a trabalhar numa loja de roupa na cidade, em Viana. O meu pai sempre trabalhou numa área ligada a material escolar. Primeiro começou por ser um pequeno vendedor de material escolar, e depois trabalhou numa grande empresa que vendia, porque agora está reformado, para grandes hipermercados.
Tudo o que nós gostamos quando estudamos, lápis, canetas, cadernos, mochilas, todas essas coisas. De que forma a produção dos seus pais influenciou o seu futuro? Os meus pais sempre estiveram muito ligados ao comércio, à venda, então nós desde pequenas, pequenas porque a minha irmã também sente isto e também passou por isto, por isso é que eu estou a falar no plural. Íamos muito para as lojas ou íamos para a empresa do meu pai. O meu pai trazia pequenas coisas, então quando eles estavam a começar, traziam pequenas coisas para casa para fazer, por exemplo, havia embalagens de lápis que tinha, hoje é tudo máquinas, são tudo robôs, mas na altura as etiquetas, quando nós chegamos ao supermercado e temos, por exemplo, uma caixinha de clipes e essa caixinha tem uma etiqueta, hoje são máquinas que colocam essas etiquetas. Naquela altura aquelas etiquetas eram postas à mão, eram pessoas que punham etiqueta uma a uma. Então o que é que o meu pai fazia? Para adiantar trabalho, porque precisava de ter aquele material pronto, levava para casa e nós à noite estávamos a ver bonecos ou estávamos ao fim de semana e íamos pondo aquelas etiquetas. Eu acho que o facto de nós irmos para a loja, para a empresa, de fazermos estes trabalhos em casa, de percebermos que eles tinham responsabilidades também com os funcionários, fez com que nós também fôssemos pessoas mais responsáveis, mais dadas à responsabilidade do trabalho. Às vezes nós dizemos a brincar que vendemos qualquer coisa também por causa disso, estamos sempre a ver onde é que há assim uma possibilidade de negócio. Começamos a trabalhar muito cedo em pequenas coisas para ganhar o nosso dinheiro, às vezes até lembro-me de sermos pequenas, pedirem-nos para lavar o carro e nós já cobrávamos, e depois fazíamos a lavagem dos carros ali, ou entre os vizinhos, ou os amigos mais próximos, ou o avô, e pagávamos, e já juntávamos ali o nosso dinheirinho. Eu acho que vem um bocadinho daí, de percebermos também que a profissão dos nossos pais tinha muito a ver com a venda, e vermos isso. Mudaste muitas vezes de casa e ficaste longe da tua família na tua infância? Não, graças a Deus. Não mudei muitas vezes de casa. A primeira vez que eu mudei de casa foi quando eu fui estudar para a universidade e custou-me muito. Custou-me muito mudar, não me custou muito ir para outro sítio porque fui para a universidade, que era uma coisa que eu queria, ter aquela experiência, mas custou muito sair de casa. Depois quando acabei o curso fui para outra cidade, fui para Lisboa, fui trabalhar e depois eu estudei 5 anos, 6, 7, depois passados 8 anos regressei a Viana e voltei à minha casa. Depois saí, quando casei, fui para a minha casa. Sem criança não saí muitas vezes. Quer dizer, às vezes fugia para a casa dos meus avós, para a casa dos vizinhos, mas eram assim saídas só temporárias. Em que escola estudou e até que ano estudou? Eu estudei sempre pertinho de casa, aqui no Cais Novo. Eu estudei na Escola da Areia, que é mesmo no Cais Novo, ainda hoje acho que é a Escola Zaida Garcês, é isso? Sim. Eu, quando ia para a escola, a minha mãe do terraço, que eu vos falei há pouco, via-me a chegar à escola e na hora de saída via o caminho que eu fazia para chegar a casa. Portanto, era muito pertinho de casa. E depois, quando fui para o 5º ano, estudei na Carteado Mena, estudei até ao 9º ano. No 10º ano é que eu fui para a cidade, para Viana, porque fui para a escola secundária de Monserrate. E perguntaste-me até que ano estudei, foi isso? E eu fiz a licenciatura. Que licenciatura é que fizeste já agora? Fiz a licenciatura em Comunicação Social. A educação era valorizada na tua casa? Se foste incentivada sempre a estudar ou se foste mais incentivada a começar a trabalhar? Não, a educação sempre foi muito valorizada na minha casa. Os meus pais sempre promoveram muito a importância do estudo, de aprendermos, de fazermos coisas diferentes até na própria escola, que para além de estudarmos devíamos ter outro tipo de experiências. E estes trabalhos que eu falei há pouco que fazíamos, complementares em casa, até isso tinha a sua componente educativa, não é? Porque todos nós vamos crescer e vamos ter o nosso trabalho que nos vai responsabilizar e até nisso acho que eles o faziam no sentido educativo.
E acho que muito do que eu e a minha irmã procuramos sempre aprender mais, procurar formações, mas não estou a falar até de doutoramentos, às vezes pequenas formações que existam, mas aprender sempre mais ou explorar áreas diferentes ou até complementares àquilo que estamos a fazer, tem a ver com isso. E o meu pai tinha uma coisa muito engraçada, o meu pai não era daqueles que diziam-nos: já estudaste, estás a estudar, está a correr bem, e eu às vezes queria dizer as notas, ele não precisa estar a dizer as notas, chegas ao final do ano, eu quero é saber no final do ano. E eu na altura ficava até assim um bocado chateada, porque então eu não queria saber se eu tinha tirado satisfaz bastante, se tinha tirado excelente, e queria dizer, porque a minha mãe andava sempre a perguntar: quanto é que tiraste no texto? No texto já estudaste? O meu pai não andava sempre ali atrás de nós, só no final do ano. E hoje eu percebo, ele deixava isso à nossa responsabilidade, e isso ajudou-nos muito, porque nós sabíamos que tínhamos que estudar, nunca nos pressionaram que tínhamos que ser assim excelentes alunas. Tínhamos que saber o que estávamos a fazer, tínhamos que ter boas notas, mas também tínhamos que viver tudo o que acontecia à nossa volta. O desporto, as atividades extracurriculares, e isso também nos deu margem para que às vezes vivêssemos mais essas atividades extracurriculares do que a escola. O que é bom para nos ajudar a crescer. Enfrentou alguma dificuldade durante a infância ou o percurso escolar? De que forma isso o influenciou? Eu não diria que foi, agora em adulto, eu não diria que foi uma dificuldade. Mas na altura, se calhar até foi, porque nós éramos a única família muçulmana, que é uma religião diferente da generalidade das pessoas que viviam em Viana, não é? Estou a falar em 1986, que foi quando eu fui para a escola primária, porque eu acho que isto são coisas que no infantário nós não sentimos muito, mas na escola primária já sentimos, porque, por exemplo, eu quando andava na escola primária, a escola tinha um crucifixo, e a primeira coisa que nós fazíamos quando entrávamos na sala de aula era arrumar a mochila, pôr as coisas em cima da mesa, depois tínhamos que nos levantar, olhar para o crucifixo, e toda a gente rezava o Pai Nosso. Ora, eu nunca aprendi a rezar, não era a minha fé, não era a religião que se praticava na minha escola, e a minha professora nem entendia, porque a minha professora era a professora Manuela, que também morava no Cais Novo. Ela na altura já tinha 60 e poucos anos, e uma régua assim desta grossura em cima da mesa. E ela na altura nem percebia porque é que eu achava que eu era malandra, não é? Então eu cheguei a casa, tive que explicar à minha mãe, toda a gente se levanta, reza, e eu não faço isso. E a minha mãe disse: deixa-te levantar, tens de ter respeito, porque se toda a gente está a rezar não vais ficar sentada. Só que rezas baixo e rezas o que tu sabes rezar. Então eu levantava-me, como toda a gente se levantava, os meus colegas, só que eu rezava aquilo que eu sabia rezar, da minha religião. Então eu fui ultrapassando assim estas coisas. Por exemplo, eu não como carne de porco até hoje, e muitas vezes à hora do lanche davam sempre o leite achocolatado e um pão. Umas vezes o pão era com queijo, outras vezes era com fiambre. Quando era com fiambre eu não podia comer, e a funcionária vinha, dava-me o pão e dizia: não posso comer. Ela: podes que ninguém está a ver. Eu disse: mas é que eu não posso comer, que a minha religião não deixa comer. E ela: mas ninguém está a ver. Então eram essas coisas, as pessoas não estavam habituadas. Eu acho que isso foi um bocadinho de dificuldade. Olha, outra coisa que me gostava muito, os meus colegas levavam panados no pão. Na altura levava-se assim uns lanches todos recheados. Pá, a escola depois não se faz isso, e eu lembro-me de aguar aqueles panados, porque não havia panados de frango, nem panados de peru, nem fiambre de frango, nem então aquelas coisas todas. E uma vez eu perguntei a uma amiga minha, que também do Cais Novo, e eu disse assim: sabes do que é esse panado? E ela disse: sei, isto aqui é de carne de vaca. E eu: a tua mãe tem de carne de vaca? Ela: tem. E eu: então desse eu posso comer. E eu: o que eu comi. Cheguei a casa, a minha mãe: olha, afinal comi, porque o da Gorete, que lembro perfeitamente o nome dela, porque ainda hoje nos damos bem e nos cruzamos, era de vaca. E a minha mãe: não era, porque não há panados de vaca. Mas era tão bom. Depois disse: olha, afinal eu não posso comer. Pronto, e foram dificuldades, rio-me, não é? Mas na altura as pessoas não entenderem o que é que tu fazias, ou porque é que tu não rezavas como os outros e fazias aquelas coisas, era um bocadinho complicado.
Mas acho que sempre com a ajuda dos meus pais fui ultrapassando isso. Mais dificuldades, na altura havia uma comunidade, que ainda hoje há uma comunidade cigana grande aqui no Cais Novo, só que na altura aquela comunidade cigana não estava tão integrada no meio escolar como está hoje, isto é, não iam à escola como hoje vão, desde pequenos. Começavam a ir à escola já muito tarde, então, por exemplo, eu lembro de nós andarmos no primeiro ciclo, não é? Entre ali os 6 e os 10 anos, e eu ter na minha turma, por exemplo, vou-vos dar um exemplo, no terceiro ano, com 8 anos, pessoas que tinham 14 e 15 anos. E aquilo para nós era uma dificuldade, porque eles às vezes não sabiam estar, batiam-nos, mas nós lidávamos com aquilo tudo e tínhamos que lidar, e não havia cá bullying, falávamos uns com os outros, às vezes passávamos uma semana sem falar, mas depois lá resolvíamos as coisas. E depois havia comunidades mais pequenas, mas também com alguns problemas aqui no Cais Novo, às vezes agressivas, não entendiam determinadas brincadeiras e batiam, eram mais agressivos, e nós tínhamos de tentar resolver as coisas. Se vocês me perguntarem, lembras-te de alguma coisa assim concreta que te marcou e que até hoje... Não lembro. E portanto, se não me lembro é porque não foi grave, é porque não me marcou para o resto da minha vida, lembro-me de haver ali uma outra coisa. Olha, a minha alcunha era muito feia, a minha alcunha na escola era Pipo, porque eu sempre fui gordinha. Ainda por cima era uma alcunha, Pipo é do vinho, onde se guarda o vinho, por ser assim forte, imaginem. Nós que nem na religião não bebíamos álcool, em casa não havia álcool, por exemplo, ponham-me uma alcunha. Depois brincavam e diziam que Rubina rimava com Suína, Suína que é porco, eu que não comia porco, portanto, hoje em dia isto é tudo um bullying e eu ria-me, porque acho que naquela altura nós éramos todos muito genuínos uns com os outros e fazia-se isto de brincadeira e não de... Eu hoje cruzo-me com muitos desses meus colegas e às vezes eles ainda se brincam dessas piadas e dizem já não és tão pipo, mas ainda és um bocado pipo e tal, e pronto. Não me marcou nada e acho que as coisas estão bem. Como passava o tempo quando era criança? Lembro-me de estar muito tempo na casa da minha avó, porque tinha os meus primos. Lembro-me de estar muito em casa com os vizinhos, na rua. A rua onde nós vivíamos, éramos quase todos da mesma idade e brincávamos muito na rua, no terraço. Depois na escola, nós tínhamos escola só de manhã e à tarde ficávamos em casa, ou algum vizinho estava ali connosco porque estava mais tempo em casa, ou íamos para a minha avó, mas depois à tarde ia para casa. E lembro-me de fazermos os trabalhos, mas de termos muito tempo para brincar e de estarmos muito tempo juntos. Não me lembro da minha mãe estar muito tempo em casa quando começou a trabalhar, de estar ali muito a chamar por mim para os trabalhos de casa. Lembro-me de sair da escola, de almoçar, de fazer os meus trabalhos e depois só me lembro de brincar. E lembro-me sempre de estar na rua a brincar. E quando via as horas que a minha mãe e o meu pai já estavam a chegar, lembro-me sempre de ir para casa a correr, que era para ir fazer aquilo que ainda não tinha feito. São as minhas lembranças que tenho. Qual é a sua profissão atualmente? Olha, atualmente eu trabalho em comunicação, assim, por exemplo, há um evento, eu promovo esse evento, falo sobre esse evento, o que é que aquilo vai acontecer, onde é que vai acontecer, quem é que vai lá estar, e depois trabalho em projetos, por exemplo, havia um antigo matadouro aqui em Viana do Castelo, onde antigamente se matavam os animais, e agora isso vai ser um novo centro de ciência. Então nós estamos juntos com uma equipa na Câmara Municipal a perceber o que é que pode ser ali feito, laboratórios para estudantes poderem criar soluções para problemas que existem, desenvolverem tecnologia ali e trabalho em projetos. Existe um projeto e nós agora, então o que é para fazer agora aqui? Olha, agora temos que fazer isto deve funcionar desta forma e é assim. Ou seja, o que fazes atualmente está relacionado com aquilo que tu estudaste, de certa Sim, forma. está. Queres-nos falar de outros trabalhos que tenhas tido relacionados sobre isso e, no fundo, porque é que escolheste essa área para estudar? Eu não sei bem porque é que eu escolhi a área da comunicação, mas o que aconteceu foi que eu, muito nova, tive uma experiência de rádio, sem querer,
porque a minha mãe, eu e a minha vizinha fazíamos programas de rádio a brincar em casa e a minha mãe costumava ir às minhas cassetes para levar para a loja para pôr música ambiente e um dia sem querer levou uma cassete dessas e em que nós estamos a fazer um programa e costumava passar lá o comercial de uma rádio de Viana e num desses dias ela disse, vais ouvir o que é que a minha filha e a amiga tiveram a fazer, vais-te rir e tal. Mostrou-lhe, disse, mas olha, há um programa ao sábado de manhã, elas podiam ir, o programa é para crianças e tal, pronto, começamos a ir. A minha amiga foi só uma vez, não quis continuar, mas eu gostei mesmo daquilo e continuei, depois fui para outros programas. E acho que aquilo despertou em mim um gosto de comunicar, de falar, porque na altura eu tinha 11 anos e cedo comecei a aprender, com 14 anos já sabia fazer técnica de rádio, já fazia programas sozinha, então acho que foi por aí que eu escolhi a área da comunicação. Depois perguntaste-me outros tipos de trabalhos que eu faço. Sim. Ou que tenhas feito antes de teres este, não é? No fundo, o teu percurso profissional. Foi sempre ligado a isto, sempre que aparece alguma coisa de comunicação, mesmo que eu esteja ocupada com o trabalho, eu tento fazer, porque é uma coisa mesmo que eu gosto. E eu já fiz muita coisa diferente, sei lá, porque eu já trabalhei em muita coisa diferente, mas eu fui estudar, tive uma temporada a trabalhar na rádio comercial e na Rádio Cidade, que a rádio era assim uma coisa que eu gostava. Depois fui para uma agência de comunicação, trabalhei também no Instituto Politécnico de Tomar, onde eu estudei, no gabinete de comunicação. Depois vim para Viana do Castelo e fui trabalhar para a rádio, onde eu comecei com 11 anos. Depois dali eu fui trabalhar para uma empresa, depois no meio disso fiz uma coisa muito gira, fiz a produção do show da Popota, andei com a Popota pelo país inteiro, na limusine com a Popota. Faço uma coisa já há 11 anos que gosto muito, que é a comunicação da Romaria da Agonia. O que é que faço mais? Já fiz comunicação numa companhia de teatro. Sempre que há assim trabalhos que possam ser diferentes de comunicação, normalmente aceito esses desafios. Quem foram as pessoas que mais o inspiraram ao longo do seu percurso? Foram muitas em diferentes alturas. Na escola primária aqui da Areia, lembro-me de uma professora, que foi a professora Rosa, que ela era muito boa pessoa, muito bondosa, ela tinha a bondade nela e eu lembro-me de me lembrar muitas vezes dela, de como ela era. E depois muito carinhosa, por exemplo, era uma professora que me entendia muito bem. Lembro-me de uma vez estarem a organizar uma peça para o Natal e as personagens eram todas muito religiosas, com frases todas muito religiosas. Eu sempre gostei muito de participar nas peças de teatro e eu queria entrar, mas aquilo era Jesus e Maria e eu não... Pronto, aquilo não me dizia assim muita coisa, eu queria algo que me dissesse mais alguma e ela entendia aquilo perfeitamente, encaixava-me sempre ali, ou então eu era a apresentadora da festa. Muitas vezes a minha parte era sempre apresentar o espetáculo, porque assim eu não estava diretamente ligada eu lembro-me muito dela. Mas eu tenho... No outro dia eu estava a falar com uma amiga e estávamos a falar sobre termos um mentor ou não na vida. E eu fiz assim uma pequena reflexão e em diferentes períodos da minha vida eu fui tendo diferentes mentores, diferentes pessoas que me influenciaram. E todas elas tiveram esse contributo naquela fase. Mas todas elas, aquelas que já faleceram, não é? Mas as que estão ainda vivas, isto que a professora Rosa entretanto faleceu, mantenho uma ligação com elas, mais próxima ou mais distante, mas mantenho ligação com elas e é muito bom quando as encontro, mas tenho a influência de muitas pessoas. Então as pessoas da Carteado Mena, porque eu adorei estudar na Carteado Mena, foi uma escola que me marcou imenso. Nós fizemos coisas incríveis naquela escola, os professores eram incríveis. Nós percorremos o distrito todo com um espetáculo de Camões, nós fizemos um rap com os Lusíadas, nós fizemos coisas incríveis que ainda hoje nos memorizamos, nos lembramos. Fizemos espetáculos aqui na CIRDE
que foram verdadeiros espetáculos. Nós montamos aqui um espetáculo dos Guns N' Roses que foi uma coisa, um Axl da cabeça aos pés, com uma guitarra idêntica. E essas coisas não vou esquecer, aquelas pessoas que nos ajudaram a fazer isto influenciaram, na altura era só para aquele espetáculo, mas influenciaram, ajudaram-nos a sermos pessoas desenrascadas, porque quanto mais eu cresço, porque eu ainda vou crescer mais, acho que podemos ser muito bons naquilo que fazemos tecnicamente, estudar muito, mas se nós não tivermos um pouco de desenrasque na nossa vida, não conseguimos. Há sempre uma parte em que nós temos que nos desenrascar, vamos estar entre a espada e a parede e ali não vai servir muito o que estudamos ou o que lemos, é como é que nós vamos agora conseguir sair daqui. E acho que são essas pessoas que passam na nossa vida e deixam um bocadinho de si. Além do trabalho, que passatempos é que tens agora? Agora é ter aos meus filhos, porque eles me levam muito tempo. Mas eu gosto de mudar, eu gosto muito de andar de bicicleta, aqui em Dark, sempre foi das coisas que eu mais gostei de fazer, porque nós andávamos imenso ali junto à Seca do Bacalhau, apesar daquela estrada ainda hoje não estar boa e não ser um sítio, não é, muito porreiro para andar de bicicleta por causa dos buracos que tem. É um sítio muito bonito, porque tu vês Viana, estás ali junto ao rio, na altura havia uns barcos assim abandonados lá e tem assim uma paisagem até meio misteriosa, íamos sempre de bicicleta para o Cabedelo e andar de bicicleta ainda é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Gosto muito de conversar, gosto muito de passear, de conhecer sítios diferentes não tem que ser propriamente longe, até pode ser assim um sítio aqui em Dark, um trilhozinho que eu ainda não conheço, mas gosto de conhecer sítios diferentes e vou ocupando assim o meu tempo, porque o trabalho dos filhos já me ocupa bastante tempo. Há alguma coisa que tu gostasses muito de fazer e que não consigas, que já não tenhas disponibilidade? Ai, tanta coisa! Muitas. Mas é que é verdade. Eu estou a guardar essas coisas todas. Primeiro, quando eles crescerem mais. Olha, eu gostava muito de aprender o bordado de Viana, é daquelas coisas que eu gostava mesmo de aprender a fazer. Gostava muito de aprender a fazer muitas coisas. Se calhar não tenho jeito nenhum, mas eu gostava Experimentar. de pelo menos experimentar. Gostava muito de ter tempo, porque sei que é preciso alguma dedicação para o kitesurf, que era uma coisa que eu às vezes ponho-me assim a olhar para o kitesurf, eu acho que eu gostava mesmo de fazer kitesurf. Só que não é daquelas coisas que chegas ali, requer um treino, requer dedicação e então eu para já ainda faço só os meus treinos de manutenção. Mas sim, tem coisas que eu gostava de experimentar, de fazer. Gonçalo? Atualmente mantenho uma relação próxima com a sua família? Mantenho. Muito próxima, gosto muito da minha família, gosto muito de família. Aliás, a minha família diz que eu sou muito chata porque eu estou sempre a chamar a família toda para as coisas. Imagina, se a minha irmã vai à minha casa almoçar, se ela diz que vai almoçar, eu já chamei a minha mãe, já chamei o meu pai, já chamei a minha cunhada, já chamei a minha prima e afinal a minha mãe só queria almoçar comigo, eu chamei toda a gente. Eu gosto muito de família. Olha, aqui uma pergunta muito gira que surgiu da ideia dos meninos, que é: preferias ser jovem como antigamente ou adulta como és hoje? E porquê? Jovem como antigamente. O porquê é que eu não sei, é um porquê muito meu, é um porquê porque eu acho que eu fui uma criança muito privilegiada e uma jovem muito privilegiada e feliz. E quando eu digo privilegiada não é porque eu tinha muitas coisas, ou os meus pais muitas possibilidades. Privilegiada pelo aquilo que nós vivemos, pela liberdade que tínhamos, pelo que fazíamos. Eu agora quando olho para trás e penso o que nós fazíamos, o que nós brincávamos, como é que o tempo dava para tudo, o tempo esticava tanto, como é que nós, não sei, não consigo. Às vezes a minha filha que tem 16 anos diz-me, não tenho tempo, como é que não tens tempo? É que naquela altura o tempo dava para tudo e dava para lavar a louça que a minha mãe me dizia para lavar, que era o que eu fazia quando sabia que eram as horas que ela estava a chegar a casa. Então eu gostava mesmo de ser mais a jovem que fui naquela altura e a segurança que tínhamos.
Nós realmente, e depois aqui era um sítio pequeno, toda a gente se conhecia. A minha mãe, quando chegava à casa e eu não estava em casa, a minha mãe vinha à esquina da rua, lá no Cais Novo, dizia: Ruina! E alguém dizia: foi lá abaixo, eu via passar, ou então: não, ela está aqui em casa. E era assim que as coisas funcionavam, porque não havia telemóveis, nem ia ligar para a casa não sei de quem do telefone fixo. E essas coisas, não sei se é pelos tempos que nós vivemos hoje, mas são ainda mais bonitas do que eram na altura. Então, queria ser a jovem de antigamente. Olhando para a sua história de vida, que importância atribui à educação na vida de uma pessoa? Tudo. Tudo. A educação é tudo. E quanto mais adultos eu conheço, mais a certeza tenho de que a educação é tudo. E a educação de base. E mesmo aqueles que não puderam, por motivos, porque a família não estava, não conseguiu, têm que ter a capacidade de parar e de perceber que ainda podem recuperar isso. Porque nós termos educação, nós nos preocuparmos com a educação, nós procurarmos a educação, é o nosso pilar, é como aos pés que suportam tudo do nosso corpo. A educação é tudo, é aquilo que nós somos, é aquilo que somos para nós, que somos para os outros, o que nós damos, o que nós fazemos, como fazemos, é tudo. De que forma acredita que a educação pode influenciar a sociedade e o mundo? Um bocadinho nisto que eu digo, se acredito que a educação é tudo o que nós somos no bom sentido, o bem que fazemos, como fazemos, como damos, o sentido cívico que temos, a preocupação com os que nos rodeiam, com a nossa comunidade, com quem gostamos, isso é a base de tudo, logo vai influenciar tudo aquilo que nós somos, quem nos rodeia, o que vamos dar. Portanto, eu acho que é um pilar, Pronto, Rubina, acho que chegamos ao fim da nossa entrevista. Obrigada por partilhares connosco a tua história e a tua visão da educação. Obrigada. Obrigada. Em nome de todos.